Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, brilham neles estrelas de um sertão enluarado. Queria ouvir uma bela viola de queluz e o sapateado de pés dançando, mas, por lei, eu carecia de nudezes de mulher. Nesses dias, moderei minha inclinação. Baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário, mas não obrassem brutalidades com os pais, irmãos e maridos delas, consoante que eles ficassem cordatos. E estatuto meu era esse. Porque destruir vida à toa, de homem são trabalhador, Zé Bebelo não teria outro regê. E pergunto, donde era que estava então o demo perseguição? Devo redizer, eu queria delícias de mulher, isto para embelezar horas de vida, mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com desprezo era a moça toda donzela, leiga do São Gonçalo do Amarante e mulher feiosa, muito mãe de família. Essas, as bisonhas eu repelia. Mas daí então me deram notícia do verde alecrim. Joguei de galope. Torei o cavalo para lá. Guia era um exato rapaz, vaqueiro goiano do Uruú. Esse me discriminou. O verde alecrim formava somente um povoado, 7 casas, por entre os pés de piteiras, beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuás coitadas, sapê e taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande com alpendre, as vidraças de janela de malacacheta, casa caiada e de telhas. De verdade, essa era das mulheres damas, que eram 2 raparigas bonitas que mandavam no lugar, ainda que os moradores restantes fossem santas famílias legais com suas honestidades. Cheguei e logo achei que lugar tal devia de ter nome de paraíso. Antes, primeiro, pensei em todos, para o justo quinhão, porque eu era a chefe. Reparti o pessoal em grupos, determinando que saíssem indo adiante, com via por trechos remarcados,
pois mesmo a poucas léguas de lá onde eles iam achar, por um exemplo, 2 arraiais, o Adroado e o São Pedro, e até o Barro Branco, que era um vilório. Entanto que, de Adorim, conforme conveniente, enviei também expresso. Ele comandasse os guias tenteadores. Tudo pronto, vim, acompanhado só com uma guarda de 10 homens. O que eu não disse que o verde alecrim ficava em aprazível fundo no centro de uma serra enrodilhada. De um alto se via, de uma olhada e olhar. E esporei, desci de batida. Aí cheguei bem de mão. Meus homens deixei que fossem para as casas domésticas conversar casadas e suas crias. Eu apiei na das duas e escolhi assim. Bom quando há leal é amor de militriz. Essas entendem de tudo, práticas da bela vida, que guardam prazer e alegria para o passante e gostar exato das pessoas. A gente só gosta mesmo, puro, sem se conhecer demais socialmente. Eu chegasse de noite e elas estavam com a casa alumiada para me admitir. Como que o amor geral conserva a mocidade, digo, de enhorinhar, casada com muitos, e que sempre amanheceu flor. E isto a torto digo, porque as duas não se comparavam com o nhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. Mas que, porém, beleza a elas também não faltava. Isto sim, uma Maria da Luz era morena, só 1/8 de canela. Os cabelos enormes, pretos, como por si a grossura de um bicho. Quase tapavam o rosto dela mesma, aquela nhazinha moura. Mas a boquinha era gomo, ponguda e tão carnuda, vermelha se demonstrava. Ela sorria para cima e tinha o queixo fino e afinado, e os olhos água-mel com verdolências que me esqueciam em Goiás. Ela tinha muito traquejo. Logo me envoltou. Não era siguilgaita simples. A outra, Hortência, minha muito dindinha, era a Geala, com nome assim, porque o corpo dela era tão branquinho formoso como o frio pra de madrugada se abraçar. Era ela até no recenso dos sovacos.
e o fio do lombo mexido os curvos de riacho serrano desabusava. Comprimento exato dele, assim, o senhor medir nunca conseguia. No meio delas duas, juntamente, eu descobri que até meu corpo tinha duros e macios. Aí eu era jacaré. Fui, seja o que sei. No meio daquela noite, andei com fome, não quis cachaça. Me descansei, comi uma coalhada muito fria. Comi bolo com cidrão. Bebi bom café, adoçado com açúcar de primeira, branco igual. Porque as duas minhas damas eram ricas. Dizer, deviam de ter muito dinheiro de prata forrado. Por lá, na casa delas, era ponto de pernoite de lavradores de posses, feito estalagem com altas pagas. Mas as duas mesmas provinham de muito boas famílias. A Agiala Hortência era filha de grande fazendeiro parananista falecido. Eram donas de terras, possuíam aquelas roças de milho e feijão nas vertentes da serra nos dependurados. Ali mesmo, no verde alecrim, delas era toda a terra plantável. Por isso, os moradores e suas famílias serviam a elas com muita harmonia de ser e todos os préstimos obsequiando e respeitando, conforme eu mesmo achei bem, um sistema que em toda a parte devia de sempre se usar. Como se deu que, enquanto se bebia o café, escutamos uma tosse da banda de fora. E era do homem que eu tinha deixado de vigia, o qual tinha acontecido de ser o Felisberto, o que, por ter uma bala de cobre introduzida na cabeça, de vez em quando todo verdeava verdejante, como já foi dito. Então, elas duas pensaram em se mandar o Felisberto entrar para provar do café também, dando que não é justo ficar um desconfortado no sereno enquanto os outros se acontecem. Sendo as duas, o senhor vê, pessoas muito bondosas. Senti boamente nisso, em que elas estavam com a razão. Só que, pelo respeito, eu sei do chefe, não ia poder deixar o Felisberto me avistar assim, perfeito, descomposto, nu, como eu estava. Maria da Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei. Daí entendi o desplante, me brabei com repelão, arredei a mulher e desatei aquilo, joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas,
botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era algum saranga? Eu podia dar bofetadas, não fosse a só beleza e a denguice delas, e a estróina alegria mesmo, que meio me encantava. O Felisberto entrou, saudou, comeu e bebeu. Naquela ocasião, ele estava passando bem, normal. Só assim, silenciosamente. Entendo que mais fosse para o galhardo que para o sem graça. Rapaz desses de que as mulheres se arregalam. Em ver, seria mais moço do que eu, mais calmo. Não quisesse ardores com damas, quisesse os poucos recantos para devagar se resignar. Não cobiçou a qual ou agrados. Nem na hora reparei que a Maria da Luz com ele se olhasse. Só bem o que ela refletiu quando Felisberto, comido e bebido, tornou a sair. Ela me disse que se eu, no caso, dúvida não pusesse, o Felisberto podia com ela se introduzir no outro cômodo por variação de umas 2 horas, constante que nesse breve prazo eu ainda restava felizardo com a geala Hortência. Danado, eu disse que não. E ela? Tu achou a gente casual aqui no Afrutado? Tu veio e vai fortunosamente. Tu no repartindo, tu tem? Assim ela me modificou. A doidivã era uma afiançada mulher. No sertão tem de tudo. E eu tinha falado meu não, era mais somente porque não se pode falhar na regra de só se pandegar com um sentinela aposta. Eu era o chefe, o Felisberto era sentinela. Aquela casa de lugar, as delícias que estavam, eu melhores neste mundo não achasse, pensei. Eu quisesse reinar lá pelos meus prazeres. O senhor sabe, eu chefe, o outro sentinela. Esse Felisberto, pelo jeito, ia viver tão escasso tempo, podia bem que nem fizesse mais conta do ofício. Sendo o mais que pensei, eu, sentinela. O senhor sabe, ainda que no nocivo desses andares, eu conseguia meditar minha mente. Eu não tive os chifres chavelhos, nem os pés de cabra. Ali, pelos meus prazeres, eu quisesse me reinar, descambava para fecho de termo. A morte estava com esse Felisberto, coitado desgraçado.
A coisa estranha que uma bala de arma tinha entrado nos centros da cabeça mesmo dele, recessos da ideia dele. De lá, de vezes em vezes, perturbava com excessos. Daí um dia, em curto, era a morte fatal. Agora, podia bem ser que ele quisesse largar de mão de ser jagunço. Aquele fato daquela bala entrada depositada no dentro de e que não se podia tirar de nenhum jeito, nem não matava de uma vez, mas não perdoava na data. Me enticava. Aquele homem, mesmo com a valia e bizarria dele, eu pudesse querer mais no meu bando? As duas mulheres, belezas assim, dando delícias bilistrocas. Outra ideia eu tive. Só eu sei. Eu, sentinela. Só não posso dar uma descrição ao senhor do estado que eu pensei, achei, só sei em bases. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se toca. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca a sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Amanheceu claro, mas Maria da Luz não era Logrã, isso conheci. No ver como ela olhou para o Felisberto com modos mimosos. Quem sabe ele havia de gostar de ficar para sempre permanecido ali? Perguntei. O Felisberto se riu, tão incerto feliz, que eu logo vi que tinha justo pensado. E elas, demais. Deixa o moço que nós prometemos. Tomamos bom cuidado nele e tudo regalado sustento, que de nada ele há de nunca sentir falta. Tanto elas disseram que tudo transformavam. Mulheres. E o Felisberto ia permanecer aciso, arrecadado na sujeição desses deleites. Podia ter um remédio de fim de vida melhor.
Então, abracei o companheiro e abracei as duas, dando para sempre a minha despedida e fazendo mostra de falar de farto. Mulheres sagazes, até mesmo que nas horas vagas no Lambará as duas viviam amigadas uma com a outra, se soube. O que, quando eu já ia saindo, acharam de me dizer isto. Mas você já vai mesmo, nego? Visita de médico? Como não pude sofrear meu rir? Reuni meus homens, abalei de lá. Bem que eu sentia, eu exalava uma certa inveja do Felisberto. Mas aí eu estimei o Felisberto como se ele fosse um meu irmão. Como o céu há com esplendor, e aqui beleza de mulher, que é sede. Deus que abençoe muito aquelas duas. Pois me ia, e elas ficavam as flores naquele povoadozinho, como se para mim ficassem na beira do mar. Eu sentinela. O senhor sabe. Assim, eu queria me esquecer de tudo, terminada aquela folga. O dever de minha hombridade. Aí mais, quando tornei a rever de Adorim, Constante vi que andava à minha espera com os companheiros num papuã matando perdizes. E encaminhei para Diadorim com a meia dúvida. Eu não tinha razão, porque Diadorim já sabia de tudo. Como sabia? O que era meu logo perdia um encoberto para ele, real no amor. Riobaldo, você vadiou com as do Vereda Alecrim? Você está comprazido? Ele de franca frente me perguntou. Eu, Tibes, corri mão por meu peito, mas admirei que Diadorim não estivesse geriza. Mesmo ele ao leve-se riu, e o modo era da malina satisfação. Você já está desistido dela? Enfim, ele indagou. Hein? Dela? Quem dela? Tu significa essas velhacas palavras? Eu só fiz que respondi redatado. Mediante por quê? Aí logo entendi no instante. E ele cerrou a conversa.
porque eu entendi que a referida era Otacília. Minha noiva Otacília, tão distante. O belo branco rosto dela, aos poucos, formava a nata dos escuros. Tudo isto pro Senhor, meu Senhor, não faz razão nem adianta. Mas eu estou repetindo muito humildamente, vivendo o que me faltava. Tão micha as coisas, eu sei. Morreu a lua, mas eu sou do sentido e reperdido. Sou do deslembrado. Como vago vou. E muitos fatos miúdos aconteceram. Conforme foi, eu conto. O Senhor me põe a ponto. Pelo que do trecho voltamos, para mais poente do que lá, só uruburetamas. E o caminho nosso era retornar por essas gerais de Goiás, como lá alguns falam. O retornar para estes gerais de Minas Gerais. Para trás, deixamos várzeas, Cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim. Isto é, minto. Hoje é triste. Naquele tempo eram as alegrias. Sua para corria da gente com a cabeça empinada quase nas costas, protegendo para não prender nas árvores sua galhadura dele. Galheiro sua supucu com sua fêmea, sua para. Um dia, se matou uma sucuri de 36 palmos, que de ar engravidava. Dava lugares em que de noite se estava de repente no cabo do revólver ou em carabinas mesmo, e carecia de se acender maiores fogueiras, porque do cheio oco do escuro podia vir cruzar por meio a gente algum bicho estranhão. Formas de grandes onças que rodeando esturravam, ou a mãe da lua de voo não ouvido, corujante, ou de supetão às brutas, com forte assovio vindo do lado do vento, algum macho danta, cavalorão. E foi aí que o Veraldo, que era do Cerro Frio, reconheceu uma planta que se chamasse guia-torto, se certo suponho, mas que se chamava candeia na terra dele, a qual se acendia e prendia em forquilha de qualquer árvore, ela aí e ardendo luminosa, claro feito uma tocha. Atravessamos campos, dias tão claros,
céu de toda altura. A mais voavam eram os gaviões. Goiás estava pondo fogo nos seus pastos. A arte que fumaciava o tisne. O sol roxo requeimão. Tive uma saudade de outras audácias. Morreu o Pitolô por bala de arma que disparou sem ser por querer de ninguém. Caso muito acontecível. Num sítio, Padre Peixoto, morreu o Freitas Macho, também, de uma dor forte no vão da barriga, banda da mão direita, remédio de chá nele não produziu velho efeito. Alaripe teve uma carregação do zóio. O Conceiço destroncou o braço, deu trabalho e dores para se repor no lugar. Advertido que antes dessas passagens assim não lhe vinha minuciando e que elas corretamente sempre se dão, mas que eram somente as mortes sérias, serenas, de outras desgraças diversas ou doenças para molestar. E dos fazendeiros remediados e ricos se cobrava a vença em bom e bom dinheiro. Aos 5, 10, 12 contos, todos tinham mesmo pressa de dar. Com o que enchia a caixa e abriam para a gente pipotes de cachaça, a qual escanciavam. Se jantava banquete, depois um coreto se cantava. Às vezes, não sei porquê, eu pensava em Zé Bebelo, perguntava por ele em outros tempos, e ninguém conhecia aquele homem lá, ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga de Medeiro Vaz. Daí me dava raiva de ter pensado refletido em Zé Bebelo. Bobeias. E, andantemente, só me engracei foi de uma mulher casada essa que, com um tremor enorme, me desgostou neste responder. Ai, querendo Deus que o meu marido quiser. Ao que atalhei. Pois nem eu não quero mais não, minha senhora dona, não estou de maneira. E, sem ser de propósito, até botei mal olhado no menino pequeno que estava perto. Que assim viemos, mas conto ao senhor as coisas, não conto o tempo vazio que se gastou. E, glose, manter firme uma opinião na vontade do homem em mundo transviável tão grande é dificultoso. Vai viagens imensas. O Senhor faça o que queira ou o que não queira. O Senhor toda a vida não pode tirar os pés, que há de estar sempre em cima do sertão. O Senhor não creia na quietação do ar, porque o sertão se sabe só por alto. Mas ou ele ajuda com enorme poder, ou é traiçoeiro muito desastroso. O Senhor... Tomei mais certeza da minha chefia. Quer ver que eu tinha deixado de parte todas as minhas dúvidas de viver e que apreciava o só estar do corpo no balanço daqueles dias temperados tão bem quando o céu varreu. Dias tão claros, tanto que as cigarras chiavam em grosas e de que tal arte valessem por um atraso das chuvas do ano, alguns já queriam desejar. Não foi, mas eu cria por mim nas melhores profecias
e sempre dei um trato respeitável amistoso aos homens de valia mais idosa, vigentes no sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses eram João Guaiá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe e outros uns restantes que mereciam de si e não me esqueci das praxes. Tirante que não pedi conselhos. Mal não houvesse, mas pedi conselho. Não ter paciência com a gente mesmo, mal a gente. Nem não contei meus projetados. O rio Urucuia sai de uns matos e não berra, desliza. O sol nele é que se palpita no que apalpa. Minha vida toda, e refiro que fui em altos minha chefia. Tia Dorim mesmo mal me entendeu. Qual que recordo, foi num durante de tarde, em certas horas, quando se vinha por um selado estirão escapante, nós dois em dianteira, par de homens. Um diabo de calor e os cavalos pisavam légua destinada de cristal e malacachetas. Céu e céu em azul ao Deus dar. O senhor vai ver em Goiás como no mundo cabe o mundo. E o que Diadorim me disse principiou deste jeito assim, que perguntou esconso se eu queria aquela guerra completamente. Tal achei áspero que ele me condenava a vir dando tantas voltas em vez de reto para topar o inimigo ir. Reminiquei. Uai, Diadorim, pois você mesmo não é que é dono da empreita? E mais meio debiquei com estas. Que eu, vencendo vou, é menos feito Guy de Borgonha. Acho que as palavras que eu disse, agora não estou trastejando. Mas Diadorim repuxou freio e esbarrou, e com os olhos limpo, ele me olhou muito contemplado, vagaroso, que dizendo: Riobaldo, hoje em dia eu nem sei o que sei, e o que soubesse, deixei de saber o que sabia. Demorei que ele mesmo por si pudesse pôr explicação. E foi, ele disse: por vingar a morte de Joca Ramiro, vou e faço consoante devo. Só, e Deus que me passe por esta, que indo vou não com meu coração que bate agora presente, mas com o coração de tempo passado. E digo, afirmo que não colhi a grã do que ele disse, porque naquela hora as ideias nossas estavam descompassadas, surdas, um do outro a gente desregulava. E o tom mesmo de sério que ele impunha rumou meu pensamento para outros pontos.
urucuia. Quando um amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo nem dó, nem drama.